Se eu não me engano, pessoal, a gente já está na 7ª atividade do segundo bimestre, tá? Hoje eu vou corrigir a sala de vocês, vou corrigir algumas coisas da sala de vocês, tá? Tem alguém aqui que está com alguma dificuldade, que quer me perguntar alguma coisa a respeito das tarefas, que não está conseguindo entregar, que está com algum problema? Eu acho que vocês aqui não tem nenhum que está com problema, né? Pessoal, é o mesmo combinado que a gente fez desde o começo do ano. Acho que aqui só a Maria Clara que não estava com a gente, a Maria Clara não, perdão, a Maria Eduarda que não estava com a gente desde o começo do ano, mas é aquele mesmo esquema. Vocês assistem a aula do CMSP, a minha aula é toda quarta, né? Toda quarta-feira. É à tarde, então eu não obrigo vocês a assistirem a aula no período da tarde, tá? Até mesmo porque eu peço que vocês anotem a aula e não dá para fazer isso simultaneamente com a aula, porque não dá tempo, o professor do centro de mídias não pausa a aula para você anotar, para você fazer as anotações, porque aquela aula é bem dinâmica, bem rápida, tá? Então eu peço assim, o professor já começa apresentando objetivos, as habilidades da aula, né, o tema da aula, você vai lá e anota. Conforme ele vai explicando a matéria, vai aparecendo na lousa digital dele, tipo a televisão, vai aparecendo uns tópicos, né, alguns textos, você vai fazendo anotações. Às vezes aparece o mapa, você não precisa copiar o mapa, mas você anota a explicação do mapa. Se aparecer um gráfico, anota a explicação do gráfico. Às vezes, até a professora de vocês, não é mais a do terceiro, aparece alguns esqueminhas, assim, com um quadradinho, vocês tentem entender aquele esquema, copiar aquele esquema, mas assim, sempre o pessoal, quando faz as anotações, procurando compreender. Precisa fazer os exercícios do centro de mídias separadamente? Não, porque eu já passo para vocês, o exercício ele está embutido ali nas anotações da aula do CMSP. Não é para fazer o exercício separadamente e não precisa fazer o exercício novamente, porque eu já passo para vocês, tá? Então, não precisa, porque dependendo do professor, ele trabalha com você ir lá no centro de mídias e faz um exercício dele. No meu caso, não precisa, porque eu já passo para vocês, e aí você vai fazer serviço dobrado. Você vai lá e vai fazer de novo, entendeu? Então, não precisa fazer isso. Você faça a minha lição do Classroom e já tá... não é para fazer o exercício solto, sozinho lá no CMSP, tá? Eu quero que vocês entendam ali o assunto que está sendo tratado, tá? Deixa eu perguntar uma outra coisa para vocês. Vocês têm uma aula de meeting depois da minha? Com outro professor? Acho que não, professora. Eu acho que não também. Certeza? Porque é o seguinte, ó, essa aula ela vai ser um pouquinho mais extensa, porque eu preciso falar um pouquinho mais de coisa, tá? E eu não posso atrapalhar a aula de outro professor, tá bom? Ó, como é a história do Brasil, né? Então eu vou dar uma caprichada aqui, né? A história do nosso país. Vocês estão conseguindo ver a tela da apresentação? Sim. Sim. Ela aparece para vocês, parece que pequenininha, não é? Deixa eu ver. Ou tá aparecendo grande para vocês? Tá aparecendo grande, professor. Tá parecendo grande. Ah, então tá bom. Para mim também. Ah, beleza, então. Porque o Meeting, ele atualizou, então tá diferente, assim, não sei se para vocês também, no celular, assim, eu tô no notebook, não sei se atualizou também para vocês aí, então ele tá diferente. Ó, pessoal, o tema, ó, nós estamos trabalhando um período histórico chamado de História Moderna, séculos 16, 17 e 18. Nós trabalhamos um período histórico, nós analisamos todo o período, a política, a economia, a religião, sociedade, cultura,
a gente estuda o período histórico por completo, tá? Nós estamos, mais especificamente, estudando ainda o começo da história moderna, que é o século XVI, aquela passagem entre o século XV e o século XVI, aquela passagem da Idade Média para a Idade Moderna, tá? Nós já estudamos uma mudança nas artes, na cultura, nas ciências, que é o Renascimento. Nós tivemos 3 aulas sobre mudanças na religião, que é a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica. Nós estudamos politicamente as mudanças que vieram com o absolutismo monárquico, foi como nasceram os países, né, da Europa Ocidental, entre o final da Idade Média e o começo da história moderna, tá? Nasceram como monarquias, governados por reis, de forma absolutista. Estudamos a economia, o surgimento do sistema capitalista, e através do capitalismo, o que vai organizar é a política econômica mercantilista. Então, aquelas regras para o funcionamento da economia é o mercantilismo, balança comercial favorável, o intervencionismo estatal, os monopólios reais, as barreiras alfandegárias. Então, o jeito de administrar a economia que sofria naquela época diretamente a interferência dos monarcas nacionais. Nós estudamos também a expansão ultramarina, a expansão marítima, que é esse período que os europeus ali estão se aventurando pelos mares, em busca das especiarias, e nisso eles chegam aqui. Aí nós começamos a concentrar os nossos estudos na história da América, tá? Óbvio que a gente já viu a história da América, porque existem há milhares e milhares de anos pessoas que já viviam aqui, que são os indígenas, né? Diferentes tribos indígenas, diferentes sociedades, que poderiam viver em sociedades complexas, né? Em civilizações ou em tribos, tá? Então, assim, as nossas aulas passadas nós estudamos sobre a administração espanhola aqui na América. Então, nós percebemos vários nomes novos ali, geralmente designações ali, denominações ali em espanhol, né? Então, assim, os órgãos políticos da Espanha para administrar as colônias. Então, nós percebemos que aqui, perto da gente, onde está o Peru, a Bolívia, o Equador, né? Era um vice-reinado, era um lugar muito importante, porque onde se concentrava a mineração da prata. O México era um outro lugar muito importante para a colonização espanhola, porque era um lugar de mineração do ouro. Então, nós aprendemos ali um pouco sobre a história da administração espanhola. Hoje, nós vamos nos concentrar nos portugueses aqui no Brasil. Olha só, eu preparei para vocês alguns slides um pouco mais extensos, tá? Porque se nós estivéssemos na aula, na realidade, assim, não é muito bom a gente lotar slide, porque ele fica com muita informação, é feio e não fica legal. Mas esses slides, a minha intenção de encher esses slides é a gente fazer aula de leitura. Como a gente não está na sala de aula, a gente tem todas essas dificuldades de estar no ensino remoto, eu vou ler para vocês, para não ficar muito tempo, tá? E vou fazendo a interpretação. E eu peço que vocês acompanhem essa leitura que eu vou fazer dos slides, tá? Brasil, conquista e colonização. O encontro dos diferentes povos do mundo na América, os indígenas americanos, né? Então, os indígenas que já viviam aqui, o branco europeu, né? Que no caso aqui a gente vai estudar o português, principalmente, e o negro africano que veio escravizado, que veio à força. A colonização do Brasil. A colonização portuguesa no Brasil se efetivou a partir da exploração, povoamento, extermínio e conquista dos povos indígenas, dos povoadores e das novas terras. Sempre
que ouvimos falar de colonização portuguesa na América, lembramos logo da colonização do Brasil. Será que o Brasil foi realmente descoberto pelos portugueses? Ou o processo de colonização portuguesa foi uma conquista? Ó, até a época que eu estudei, gente, era muito comum se falar o termo descobrimento do Brasil. Talvez vocês já estudaram com professores lá no ensino fundamental 1, que ainda tiveram essa educação mais antiga, tal, não sei o quê, mas esse termo não é um termo que caiu em desuso, porque ele é um termo equivocado, porque, assim, dá a entender que os portugueses chegaram aqui e eles descobriram um lugar novo, assim, como se não tivesse ninguém morando aqui, como se fosse um lugar, assim, que eles chegaram ali, descobriram ali e foram habitar tranquilamente. Mas por que o termo é equivocado? Porque quando os portugueses chegaram aqui, existiam pessoas que viviam aqui e os portugueses chegaram conquistando a força das armas, de doenças, conquistando a terra dessas pessoas que viviam aqui, que eram os indígenas. Por isso, o termo mais correto, né, é o termo conquista. Então, por isso que o nosso tema de hoje é conquista e colonização do Brasil. Um termo que também eu já vi que é muito utilizado é o termo achamento, tá? Eles acharam ali o Brasil, tá bom? Não é um termo que é muito utilizado, não, tá? Mas, assim, às vezes pode acontecer de vocês encontrarem esse termo, tá? Pessoal, tranquilo até aqui? Sim. 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 Tá, a aula um pouquinho mais extensa, tá? Hoje, porque eu quero dar prioridade para esse tema aqui, tá bom? Vou pedir a paciência de vocês, tá? Porque essa temática aqui é bastante importante. Não vai dar mais o tempo, assim, da aula normal de vocês, tá? De 45 minutos. A colonização portuguesa no Brasil teve como principais características. Presta atenção, gente, nesses verbos: civilizar, exterminar, explorar, povoar, conquistar e dominar. Então, esses verbos ali, eles estão relacionados aos portugueses no Brasil, tá? Sabemos que os termos civilizar, explorar, exterminar, conquistar e dominar estão diretamente ligados às relações de poder de uma determinada civilização sobre a outra, ou seja, os portugueses submetendo ao domínio e conquista os indígenas. Já os termos explorar, povoar, remete-se à exploração e povoamento do novo território, América. Então, os portugueses chegaram aqui, eles já chegaram se considerando superiores, tá? Impondo a religião deles, a religião católica aos índios. Lembra que a gente está na época da Contra-Reforma. Não existe esse negócio de você considerar a religião do outro, tá? Principalmente quando eles chegaram aqui, vocês vão assistir, não sei se vocês já assistiram a aula do Centro de Mídias, eu quero que vocês prestem bastante atenção no primeiro documento da história do Brasil, que foi a carta do Pero Vaz de Caminha, que foi a carta escrita quando os portugueses chegaram aqui, uma carta falando sobre o território brasileiro ao rei de Portugal. Então, aquela carta, ela é extremamente importante para a gente analisar a mentalidade dos portugueses da época, tá? Falando sobre os índios, né? Falando assim, assim, tratando os índios com bastante, assim, preconceito, falando que o índio não vestia roupa, selvagem e tal, e falando, assim, sobre o território brasileiro também, e já chegando e falando assim, olha, aqui vai ser a terra do rei de Portugal, né? Já chegando e nem considerando ali que os outros povos, que a terra era do índio, tá?
ele é selvagem, ele não tem capacidade, né? Tem muita riqueza aqui, ele não tem capacidade para administrar isso aqui. Ó, outro slide. A partir de então, já sabemos de uma coisa, que o Brasil não foi descoberto pelos portugueses, pois, afirmando isso, estaremos negligenciando a história dos indígenas, os povoadores, que viviam há muito tempo nesse território antes da chegada dos europeus. Portanto, o processo de colonização portuguesa no Brasil teve um caráter semelhante a outras colonizações europeias, como, por exemplo, a espanhola, a conquista e o extermínio dos indígenas. Sendo assim, ressaltamos que o Brasil foi conquistado e não descoberto, tá? Então, ali agora a gente passa a utilizar o termo correto, né? Que é o termo conquista, tá? Todo mundo aí entendeu por que a gente usa o termo conquista e não descobrimento mais? Sim. Sim. Ó, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, ó. Então, a gente tem sempre que aprender. Quando eu estudei História do Brasil, foi assim, quando eu fiz o ensino médio, era ensinado assim de uma forma assim, meio que errada. A gente tinha a história geral, no primeiro e no segundo colegial, falava colegial, né? Não falava ensino médio. E no terceiro, a gente só tinha história do Brasil. O que era errado, o que eu considero errado. Eu já vi professores ensinando dessa forma e eu acho que não é assim que faz. Por quê? Porque assim, você não consegue relacionar o Brasil, tá? O que viria a ser o Brasil no caso, com a história mundial. Igual aqui, o Brasil, ele foi achado e ele foi conquistado na época, no começo da história moderna, na época do antigo regime, na época que estava acontecendo as grandes navegações, a expansão marítima. Então, o Brasil, ele é um produto, ele é uma consequência da expansão marítima. A expansão marítima, ela tem um cunho, ela tem um objetivo, sobretudo, econômico. Nós estamos estudando o surgimento do sistema capitalista, tá? Que visa o lucro. Então, os portugueses, a intenção deles era lucrar com as especiarias, a venda das especiarias na Europa. Por um acaso, né, eles chegam aqui por questão de vento, tal, eles dão uma passada por aqui e eles percebem que os índios não fazem comércio de especiarias, tá? Existia, claro, uma dificuldade, o Cristóvão Colombo já tinha chegado à América, mas nem sabia que tinha chegado num continente novo. É óbvio que na época, no século XVI, século XV, XVI, existia uma dificuldade imensa de locomoção, né, de deslocamento, de comunicação, tal. Então, se demorou para saber que a América era um lugar novo ali que eles estavam conhecendo. Mas também, pessoal, não é só coisa econômica. Tem a questão religiosa. Essa é a época da Contra-Reforma. Os portugueses, da Reforma Protestante também, os portugueses vão ficar do lado da Igreja Católica. Eles chegam aqui na intolerância, fazendo com que os índios sejam católicos, tá? Obrigando o índio ali a ser católico, tá? E também, pessoal, essa é a época do Renascimento, tá? Maior utilização da razão, cálculos matemáticos, confecção de embarcações, utilização ali do astrolábio, da bússola, tá? Para navegação, para orientação nos mares. Então, é um momento de descobertas, de pesquisa, é aquele espírito renascentista, do homem ao centro de todas as coisas, né? É a coisa do renascimento. Então, vamos aprender a relacionar um assunto com o outro, porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá? Ó, a coroa portuguesa, então, os objetivos das grandes navegações. A coroa portuguesa, quando empreendeu o financiamento das navegações marítimas portuguesas no século XV, tinha como principal objetivo
a expansão comercial e a busca de produtos para comercializar na Europa, obtenção do lucro. Mas não podemos negligenciar. Negligenciar é você deixar para lá outros motivos, não menos importantes, como a expansão do cristianismo, do catolicismo, né, romano, o caráter aventureiro das navegações, a tentativa de superar os perigos do mar, perigos reais e imaginários, e a expansão territorial portuguesa, os territórios além-mar. Para Portugal, além do mercantilismo, da regra mercantilista de você buscar colônias para você enriquecer sua metrópole, também tinha essa questão do território português ser pequeno, tinha aquela coisa de tentar expandir o território para conquistar riquezas, tá? Nessa época, não muito tempo, ali Portugal passou por um terremoto, morreram muitas pessoas, né? Nesse terremoto aí, tá? Genocídio e etnocídio. Presta atenção nessas duas palavras, quem não conhece, fica conhecendo agora. Genocídio é a matança de um determinado povo. Geralmente, pessoal, isso está ligado a uma questão etnocêntrica, ao etnocentrismo. O que é isso? O eurocentrismo, ele é uma espécie de etnocentrismo. O fato dos europeus se acharem melhor que os outros povos, tá? Geralmente, isso vem acompanhado de uma violência física, da matança do outro, do extermínio do outro, que é o genocídio, tá? Exemplo, Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial, promoveu o genocídio ao povo judeu, tá? Então, não é matar, assassinato de um ou outro, é uma matança sistemática, o genocídio. O etnocídio seria a matança, a violência cultural, a violência da cultura do outro. Um exemplo, você diminuir a cultura do outro, a religião do outro, obrigar o índio a ser católico, falar para ele assim, ó, você é do demônio, a minha religião, a religião católica é a correta. Isso é feito até hoje, gente. O índio, ele passa por isso até hoje. Isso é um etnocídio, uma violência cultural, tá? Tudo tranquilo aí com essas palavras? Sim, professor. Sim. Então, vamos ler esse slide para a gente compreender bem aí o que está sendo falado. No ano de 1500, os primeiros portugueses chegaram ao chamado Novo Mundo, na América, e com eles, o navegador Pedro Álvares Cabral desembarcou no litoral do novo território. Logo, os primeiros europeus tomaram posse das terras e tiveram os primeiros contatos com os indígenas, denominados pelos portugueses de selvagens. Olha o preconceito. Alguns historiadores chamaram o primeiro contato entre portugueses e indígenas de encontro de culturas, mas percebemos com o início do processo de colonização portuguesa um desencontro de culturas, começando então o extermínio dos indígenas, tanto por meio dos conflitos entre os portugueses, quanto pelas doenças trazidas pelos europeus, como a gripe e a sífilis. Olha só, pessoal, o que aconteceu com o índio é o que está acontecendo agora. Nós não temos ainda anticorpos contra o coronavírus. É uma doença nova, por isso que estão morrendo gente às pencas, tá? Mas você imagina numa época daquelas que não tinha vacina. Aquilo morreu aos milhões. Então, o português chegava aqui com uma determinada bactéria ou um determinado vírus, tá? E o índio era contaminado por aquilo, morria, não tinha anticorpo, morria instantaneamente ali, tá? Morria rapidamente. E, pessoal, além de ser, assim, às vezes uma coisa que foi ao acaso, uma coisa ali contingente, também tinha a questão do português
perceber isso, contaminar alguma roupa, alguma coisa, e dar para o índio, para matar o índio, para tomar a riqueza dele, tá? Isso aconteceu no Maranhão, tá? Isso aí tá provado. O português vai lá, estava catequizando o índio, estava lá com o índio e dá roupa contaminada para o índio ali morrer de varíola, tá? Ó, pessoal, deixa eu ver, tem alguém que tá com o microfone aberto, deixa eu ver quem que é. Giovana, acho que é você. Fecha aí. Desculpa, professora. Ó, vamos no outro slide. Até mesmo, pessoal, chamar o índio de índio foi uma coisa assim, que os portugueses, os europeus, quando chegaram aqui, eles achavam que estavam chegando na Índia e achou que o índio era tudo igual, né? Mas não, né? O índio, ele vive em diferentes modos de vida, diferentes sociedades, tá? Ó, o Brasil ficou esquecido por 30 anos, de 1500 a 1530. Por quê? Porque quando os portugueses chegaram aqui, logo eles perceberam que assim, ó, aqui tá meio estranho. Esses índios não fazem comércio, não tem especiarias, e o comércio das especiarias estava em alta, estava dando lucro, tá? Então o Brasil ficou meio que para lá. O interesse na época eram as especiarias, tá? O que vai acontecer? O Brasil, ele começa a ser, vocês, nas outras aulas, eu pedi para vocês fazerem trabalho sobre a expansão marítima dos ingleses, dos franceses e dos holandeses, tá? Povos que não aceitaram o Tratado de Tordesilhas. Então, o Brasil, ele começou ali, os ingleses, eles ficaram especializados muito na questão da pirataria, roubar os navios espanhóis carregados de ouro e prata, mas o Brasil, ele foi ameaçado de ser conquistado pelos franceses. Vieram missões aqui francesas, se tentou montar no Brasil colônias religiosas de protestantes franceses, tá? No Rio de Janeiro, no Maranhão, se teve tentativas de franceses montarem colônias aqui, tá? O que vai acontecer? Para efetivar a colonização, para não perder o Brasil, principalmente para os franceses, é que começou a se colonizar de fato o Brasil, tá? No começo se montaram algumas feitorias. Ó, o que a gente pode lucrar com o Brasil? Ah, tem uma madeira muito boa, que dá para fazer móvel, dá para extrair a tinta vermelha, que é o pau-brasil. Então, vamos montar um entreposto comercial, uma feitoria, né? E aí, depois, vai se ter a experiência da cana-de-açúcar, a gente já vai chegar lá. O Brasil ficou esquecido por 30 anos, 1500 a 1530, ó. Entre 1500 a 1530, os portugueses efetivaram poucos empreendimentos no novo território conquistado. Algumas expedições chegaram, como a de 1501, chefiada por Gaspar de Lemos, e a expedição de Gonçalo Coelho, de 1503. As principais realizações dessas expedições foram nomear algumas localidades, eles chegaram lá em Porto Seguro, né? E no litoral, confirmar a existência do pau-brasil e construir algumas feitorias. Em 1516, o Dom Manuel I, o rei de Portugal, enviou navios ao novo território para efetivar o povoamento e a exploração. Instalaram-se em Porto Seguro, mas rapidamente foram expulsos pelos indígenas até o ano de 1530. A ocupação portuguesa ainda era bastante tímida. Somente no ano de 1531, o monarca português, Dom João III, enviou Martim Afonso de Souza ao Brasil, nomeado capitão-mor da esquadra das terras coloniais, visando efetivar a exploração mineral, vegetal da região e a distribuição de sesmarias, que são lotes de terras. Olha só, pessoal, quando você vinha para o Brasil, lógico, é uma viagem difícil, na maioria vinham homens, tal. O Brasil era um território do rei de Portugal. Se você viesse para cá, você precisava de uma autorização, tá?
O rei de Portugal, é óbvio, ele vai doar lotes de terras. Esses lotes, essas propriedades de terra serão chamadas de sesmarias, tá? É o tipo de terra, é o tipo de propriedade de terra, sesmaria, tá bom? Então, assim, é um tipo de propriedade que não existe hoje em dia mais com o avançado sistema capitalista, tá? A sesmaria é o seguinte, você tinha a posse da terra, tá? Mas a terra, realmente, a propriedade era do rei de Portugal. E essa propriedade era concedida através de uma carta, de uma doação, e ela era feita para uma pessoa da nobreza, uma pessoa da confiança do rei, tá? Ah, mas vinham pessoas que não eram da nobreza, vinha qualquer um? Vinha, óbvio, mas essas pessoas estavam subordinadas a essas pessoas ali de confiança do rei, tá bom? Ó, cana-de-açúcar. O que deu na cabeça dos portugueses? Ah, sei lá, vou plantar cana-de-açúcar no Brasil. É assim, pessoal. Desde o século XV, os portugueses eles estão ali fazendo um reconhecimento do território africano, porque eles começaram a passar pela África para eles conseguirem chegar na Índia, na China, para pegar as especiarias, tá? O que acontece? Os portugueses, eles conheceram coisas novas lá no território africano, nas ilhas africanas, eles se aproveitaram também para pegar escravos, para escravizar pessoas negras também, e eles começaram a fazer as primeiras experiências com açúcar, que na época era um produto de luxo, não existia na Europa, era caríssimo, se dava de presente, tá? E isso ficou assim durante muito tempo, tá bom? Então, assim, imagina, você nunca se utilizou temperos, nunca se utilizou açúcar, isso era tudo novidade na Europa, tá? O que vai acontecer? Os portugueses, eles já tinham alguma experiência com a cana-de-açúcar nas ilhas dos Açores, nas Ilhas da Madeira, que são 2 territórios portugueses que a gente fala além-mar, que estão ali pertinho do território africano, são ilhas, tá? Que pertencem até hoje ao território português. Então, o que acontece? Os portugueses já tinham uma certa experiência com a cana-de-açúcar. E eles, acreditando já sabendo que isso ia dar um lucro, eles pegam e pensam, para colonizar o Brasil de fato, eles pensam já em se utilizar da cana-de-açúcar aqui no Brasil. Olha só, pessoal, lá no centro de mídias, não esqueçam de fazer essa anotação. É um quadradinho meio que pequeno, meio que azulzinho. Plantation, ou plantagem, se vocês já ouviram isso, às vezes pode vir traduzido, mas geralmente não vem o termo em inglês mesmo. Plantation. A plantation é um sistema de exploração, tá? A plantation é um sistema que foi utilizado na exploração do Brasil, de territórios da América Espanhola, tá? Em territórios ali no sul dos Estados Unidos. O que significa plantation? O que é esse sistema? A base desse sistema são 4 coisas. A monocultura, uma cultura só, uma coisa só. Se plantava alguma coisa, se investia, se produzia alguma coisa que dava lucro na Europa, tá? O Brasil vai começar com cana, depois a gente vai estudar o café, tá? O sul dos Estados Unidos, o algodão. Então, isso é a monocultura. É algo que não é pensado para o consumo da população, tá? Isso é feito para vender. Até hoje o Brasil padece disso, tá? Você sai aqui, a gente sai para viajar em qualquer lugar aqui, a gente sai de Ribeirão cheio de cana-de-açúcar, tá? Porque que se exploda ali se a população não tem o que comer, o que interessa é plantar alguma coisa ali que vai dar lucro, né? Então, hoje em dia, a gente tem uma alta dos preços da carne. Por quê? Porque a carne está em alta lá no mercado externo, estão vendendo, estão tendo lucro. Não existe no Brasil uma política de segurança alimentar.
A pessoa aqui, a gente, não interessa que a gente ganha pouco, tal. Se você não tem dinheiro para você comer carne, não interessa. Se for mais lucrativo, a gente vende lá para fora. Por isso a alta do preço da carne, tá? Hoje em dia. O Brasil já nasceu desse jeito, gente, tá? Aqui se pensa em exportar. Não importa, assim, vamos investir no mercado interno. O que dá mais lucro é o que a gente faz. Nessa época também existia fome no Brasil, porque muita gente veio para cá e era pouco pensada essa questão ali da alimentação da população, tá? O que interessa é isso. Então, olha só, voltando. Plantation, a monocultura, a grande propriedade de terras que vai ser utilizada nisso, o latifúndio, um outro problema que permanece no Brasil, tá? A pessoa no Brasil não consegue ter terra por causa disso, né? A terra é pensada nisso aqui, ó, o latifúndio monocultor, tá? Não existe, o Brasil não passou por uma reforma agrária igual o México, Estados Unidos, tá? O que interessa é o latifúndio monocultor. Outro fator, outra característica da plantation, a produção é voltada para o mercado externo. Outra característica da plantation, isso é realizado através do trabalho escravo. No Brasil, primeiramente vai tentar se escravizar o índio, tá? O índio vai ter aquele problema que a Igreja Católica não deixa escravizar, o índio vai ser protegido pela Igreja Católica, o negro não. E outra coisa, além disso, vão se perceber que a escravidão negra, o comércio de seres humanos vai ser muito lucrativo. As pessoas mais ricas da colônia eram pessoas que comercializavam seres humanos, negros escravizados, tá? Então, olha só, em alguns lugares do Brasil, os jesuítas da Igreja Católica, eles vão entrar em conflito com os portugueses, porque muita gente, assim, ó, aqui não tá chegando negro, o negro que tá chegando aqui é muito caro, então a gente tem que pegar índio. E aí os jesuítas, a gente vai perceber que durante a história do Brasil, os jesuítas e os colonizadores vão entrar em atrito, tá? Ó, cana-de-açúcar. Gente, vocês conseguiram entender o que é plantation? Sim. Sim. Ó, presta bastante atenção na hora que vocês forem fazer a aula do Centro de Mídias, que tem a explicação lá. E assim, gente, faça a aula do Centro de Mídias com toda a atenção possível. Não anotar só por anotar, tá? É anotar com atenção, tá? É igual eu peço para vocês se a gente está na sala de aula. Gente, não copia da lousa só por copiar. Presta atenção no que está escrito ali, tá? Para a aula valer, para não ser assim, copiar por copiar, para aprender alguma coisa com aquilo, tá? Por isso que eu falo, ó, não conversa não, ó, tem lição na lousa. Lembra disso ainda, gente? Consegue lembrar ainda da aula presencial? Ó, cana-de-açúcar. No litoral do atual estado de São Paulo, o Martim Afonso de Souza fundou no ano de 1532 os primeiros povoados do Brasil, as vilas de São Vicente e Piratininga, atualmente a cidade de São Paulo. No litoral paulista, o capitão Mor, o Martim Afonso de Souza, pessoa de confiança do rei de Portugal, logo desenvolveu o plantio da cana-de-açúcar. Os portugueses tiveram contato com a cultura da cana-de-açúcar no período das cruzadas, ainda na Idade Média. As primeiras experiências portuguesas de plantio, cultivo da cana-de-açúcar e o processamento do açúcar nos engenhos aconteceram primeiramente na Ilha da Madeira, situada no Oceano Atlântico, a 978 quilômetros a sudoeste de Lisboa, capital de Portugal, próximo ao litoral africano.
Em razão da grande procura, do alto valor agregado a esse produto na Europa, os portugueses levaram a cultura da cana-de-açúcar para o Brasil, em virtude da grande quantidade de terras, da fácil adaptação ao clima brasileiro e das novas técnicas de cultivo, desenvolvendo os primeiros engenhos no litoral paulista e no litoral do Nordeste, atual estado de Pernambuco. A produção do açúcar se tornou um negócio rentável. Olha só, gente, quando o rei de Portugal ele estabeleceu que o Brasil era propriedade dele, ele entregou o Brasil a pessoas da confiança dele, por causa da dificuldade de locomoção, de estar aqui, de comunicação. Então, o rei de Portugal, ele entregou a administração do Brasil a pessoas particulares, pessoas da confiança dele. Falou, ó, vocês podem explorar, vocês se virem ali, é da conta de vocês, eu quero uma parte dos lucros, tá? O que aconteceu? As pessoas que vinham para cá eram geralmente pessoas da nobreza, pessoas que não tinham dinheiro, que eu já expliquei para vocês. Na época, o maior status era você ser nobre. E a nobreza, ela está relacionada ao quê? A propriedade da terra, que era o que tinha de mais importante. Quem tinha o dinheiro era o burguês, tá? O que vai acontecer, gente? Hoje, a gente conhece as usinas aqui de cana-de-açúcar, é uma tecnologia atual. Na época, a fabricação do açúcar, né? A produção da cana-de-açúcar era feita através do engenho, que era uma tecnologia da época. Era uma tecnologia cara, tá? As pessoas que vinham para cá, geralmente não tinham dinheiro para isso. O que elas fizeram? Presta bastante atenção. Para ter engenho, para instalar a tecnologia dos engenhos de cana-de-açúcar no Brasil, essas pessoas pediram dinheiro para banqueiros holandeses, geralmente judeus, né, que foram expulsos, tá? Lembra que no começo a Igreja Católica, ela condenava a usura, o lucro, tá? O que vai acontecer? O dinheiro a juros, tá? O que vai acontecer? Eu quero que vocês prestem atenção, porque isso eu vou explicar uma outra coisa que vai acontecer lá no século XVII, tá? Esses holandeses, depois, eles vão querer invadir o Nordeste, eles vão querer parte desse lucro aí do açúcar invadindo o Nordeste brasileiro, lá no século XVII. Por isso que eu quero que vocês entendam bem já essa questão, tá bom? Ó, tá quase terminando, pessoal, tráfico negreiro. Então, vocês já conseguiram compreender como que nasceu a escravidão moderna, que não tem nada a ver com a escravidão antiga, que a gente estudou no Império Romano, na Grécia Antiga. Essa escravidão, ela está relacionada à cor da pele, ela foi sistematizada, ela foi ali feita se utilizando o negro, tá? O capturado, a força ali no continente africano. Começou no século XV, foi mais ou menos ali até o século XIX, até o final do século XIX. É uma das maiores vergonhas da história da humanidade, né? A venda, a comercialização de seres humanos, tá bom? Aqui, pessoal, é o seguinte, tráfico é uma palavra que hoje ela tem uma conotação, ela tem um significado muito pejorativo, um significado ruim. Tráfico quer dizer comércio ilegal. Aqui, tráfico, ele pode também significar comércio, igual tem uma rodovia chamada João Traficante, aqui, acho que é em São Paulo, tá? Se eu não me engano. Nossa, mas colocar o nome da rodovia de João Traficante, nossa, que horror. Não, não é. É João Comerciante. É porque essa palavra, ela adquiriu uma conotação, principalmente que hoje a gente tem tráfico de drogas, né? Então, o comércio ilegal de drogas. Mas aqui, a gente está falando de comércio, tá?
até 1845, em 1845, a Inglaterra, ela vai proibir o comércio de negros, tá? Então, aí passa a ser o tráfico, a questão ilegal. Mas aqui é legalizado, nessa época que a gente está estudando, é legalizado, tá? Para desenvolver a produção do açúcar, os portugueses utilizaram nos engenhos a mão de obra escrava. Os primeiros a serem escravizados foram os indígenas. Posteriormente foi utilizada a mão de obra escrava africana. O tráfico negreiro, nesse período, se tornou um atrativo empreendimento, juntamente com os engenhos de açúcar. Mas olha só, que coisa horrível. Como assim comercializar seres humanos? Gente, nós somos seres históricos, né? Então, assim, o que é ser um ser histórico? Hoje, nós temos uma bagagem histórica, uma herança histórica. Na nossa mentalidade atual, nós condenamos a escravidão negra, a escravidão de forma geral, tá? Mas isso foi preciso um conhecimento histórico. Óbvio que na época, muitas pessoas já condenavam a escravidão. Lá na América Espanhola, o Frei, o Bartolomeu de Las Casas, ele já escrevia que a escravidão era uma vergonha. Uma pessoa ligada à Igreja Católica, um teórico do absolutismo monárquico, o Jean Bodin, francês, né, da Igreja Católica francesa, ele também condenava a escravidão africana, tá? A escravidão do negro, tá? E assim, o que se utilizava na época para legitimar essa escravidão? Até mesmo se duvidar da humanidade do negro. Será que o negro é ser humano? Então, assim, para se legitimar isso, ele é selvagem. Ele, não sei se ele é ser humano, né? Olha, ele vive na selvageria. Então, para legitimar aquela escravidão, é desumanizar o negro. Isso foi utilizado para a desumanização do negro. É por isso, gente, que hoje, quando muitas pessoas, assim, o senso comum, né, fala assim, mas é racismo chamar uma pessoa negra de macaco? Mas por quê? Eu não posso chamar uma pessoa branca de macaca? Isso não é racismo? Olha só, gente, quando eu era criança, minha mãe falava para mim, você pula que nem macaco. Eu sou branca, tá? Isso, nunca ninguém duvidou da humanidade do branco. Mas comparar um macaco a uma pessoa negra é você se remeter lá à época da escravidão, duvidando da humanidade do negro, tá? Deslegitimando a humanidade do negro, tá? Então, é uma comparação colocando o negro como um animal irracional. É racismo, sim, e racismo é crime, tá? Não fiquem propagando essas bobagens. Mas tem pessoa que não liga, tá? Gente, não é assim, tá bom? Racismo não é brincadeira, tá? Assim, isso é uma coisa que a gente tem que levar mais a sério, tá bom? Racismo não é brincadeira de forma nenhuma, tá? Tem uns questionamentos aqui. Eu peço para depois vocês darem uma retomada nas aulas, se vocês puderem, dar uma olhada. Eu não sei se o Centro de Mídias vai voltar nisso. Eu gostaria muito de trabalhar com vocês essas questões em aula, já que eu não dou prova para vocês, né? O meu sistema avaliativo, né? É vocês fazerem as atividades, tal, no prazo, corretamente, né? Porque prova a gente sabe que copia da internet. Tomara que o Centro de Mídias volta, porque o que tem de mais importante é a história do nosso país. Não caiam nessa besteira de ficar xingando, ficar ali menosprezando o Brasil. Isso é besteira. Você vai para fora, você vai em outro país, ninguém faz isso que se faz no Brasil, de você xingar, de você menosprezar o seu país. Os outros países, as pessoas amam o país delas, tá? Gostam do país, não é essas besteiras que a gente vê no Brasil de
menosprezar o Brasil, tá, gente? Eu espero que a gente volte aqui. Eu vou finalizar, pessoal, o seguinte, com esse slide das capitanias hereditárias, tá? É assim, os portugueses chegaram aqui, em nome do rei de Portugal, vai dividir as terras do Brasil, tá? Então, assim, o Brasil ele vai ser dividido para ser melhor administrado, porque perceba uma coisa aqui, o Brasil, ele está dividido em capitanias hereditárias, tá? Ele está dividido de acordo aqui, ó, com o Tratado de Tordesilhas, estão vendo? O Brasil era bem pequenininho em relação ao que o nosso país é hoje. O nosso país, ele é um resultado de uma expansão lá do século XVIII em diante, tá? Então, no Brasil, apesar da gente achar o Brasil pequenininho, ainda era imenso em relação ao território português, tá, gente? Por causa da época, tinha essa dificuldade de locomoção, né? E de comunicação, por causa dessa época aí. Então, o rei de Portugal, a primeira coisa que ele vai fazer é dividir o Brasil nessas faixas, na horizontal, tá? E chamou isso de capitanias hereditárias. Hereditário quer dizer que passa de pai para filho, tá? Em tese, a capitania hereditária ia passar de pai para filho. Na prática, não aconteceu dessa forma, tá? Mais ou menos, a capitania era como se fossem os estados hoje em dia, que é o jeito que o Brasil é dividido hoje em dia, tá? Ó, capitanias hereditárias. Em 1534, o Brasil foi dividido em 15 extensas faixas de terras, do Tratado de Tordesilhas ao litoral, doadas a 12 donatários. Então, essas pessoas serão responsáveis por administrar o Brasil em nome do rei de Portugal. O objetivo, o governo português pretendia transferir para particulares os gastos com a colonização do Brasil, mantendo sua participação nos lucros, tá? Gente, se vocês não assistiram a aula do Centro de Mídias, concentra nisso daqui. Vai ter o governo geral. A primeira capital do Brasil vai ser Salvador, porque ali no Nordeste é onde vai estar concentrada a economia, a produção das riquezas, com escravidão, com o açúcar, tá? Primeira capital do Brasil, Salvador, na Bahia, tá? Vai ser instituído lá o governo geral, tal. Aula do Centro de Mídias, então, eu quero que vocês... Uai, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. É o Milton, ele está dando aula no Centro de Mídias, deixa eu tirar aqui. Ô, gente, eu acho que o professor Milton, ele entrou na sala de vocês para dar aula, tá? Eu vou finalizar, dá um alô lá para ele mesmo, que fica como sendo também um alô, fica para minha aula, tá? Eu vou finalizando aqui. Gente, deixa eu parar de gravar, tá? Obrigada por vocês terem ficado mais um tempinho, tá? Pra gente fazer essa história do Brasil aí legal.